Espírito heróico. Espíritos heróicos, Eirei, localizados como almas lendárias, são espíritos de heróis que alcançaram grandes feitos na vida, tornando-se objetos de adoração após suas mortes. Natureza. Os espíritos heróicos são seres de uma existência superior, tornando-se categoricamente mais próximos dos elementais do que das aparições. Diferentemente de como os elementais são um poder concedido de forma usando a imaginação humana como um recipiente, eles são inteiramente tecidos a partir dos ideais das pessoas por toda parte. Eles são liberados das restrições do próprio tempo e removidos do anel da reencarnação, movidos para o trono dos heróis, Eirenusa, um lugar existente fora tanto do mundo quanto do eixo do tempo. O trono dos heróis também é ocasionalmente referido como o anel da dissuasão, e Yokushinuva, referindo-se a como é usado principalmente pela contraforça. Aqueles que se aproximam do planeta não se misturam bem com as pessoas, então se enquadram nas categorias de espíritos divinos e elementais. Eles podem ser classificados em 5 categorias primárias, referidos como atributos ocultos, Kakushi-Zokuzei, quando convocados como servos. Céu 10. Heróis que estão relacionados aos deuses, sejam eles espíritos divinos classificados para se tornarem espíritos heróicos, filhos de deuses ou encarnações de lendas sobre deuses. Terra Shi. Heróis que são conhecidos como os heróis da Terra, conhecidos através de mitologias e lendas de uma determinada região. Fadas e bestas mágicas estão incluídas nesta categoria. Humano Jin. Heróis pertencentes a esta categoria são aqueles reconhecidos pelo conhecimento comum como grandes pessoas que contribuíram para a humanidade e foram considerados heróis por suas ações desde o início da Era Comum. Eles geralmente são heróis que foram divinizados pelas massas após a morte, mas existem aqueles que foram verdadeiramente sobre-humanos em vida. Estrela Sei. Heróis desta categoria, não pertencentes a nenhuma das 3 anteriores, são a esperança da humanidade, e um símbolo de superação das dificuldades. Embora de natureza próxima à habilidade pioneiro das estrelas que é dada aos heróis que se tornaram pontos de virada na história da humanidade, é um atributo dado fundamentalmente àqueles que deixaram para trás uma grande esperança na história da humanidade. Simplesmente realizar tais façanhas não é suficiente, pois eles também precisam ser uma estrela brilhante entre as figuras da humanidade. É um atributo onipotente que não possui menos em relação a quaisquer outras categorias, exceto a da besta, contra a qual são fortes e fracos. Espíritos heróicos da paródia do espaço recebem essa designação. Besta, J. Rivalizando a estrela aparentemente todo-poderosa, eles são os males do homem que representam os 7 pecados da humanidade, seres que abrangem toda a humanidade. Ascensão. Os espíritos heróicos são formados por aqueles que realmente existiram, aqueles apenas de lendas e aqueles que nunca foram observados. Aqueles que existiam tinham a crença de seus atos reunidos após a morte e foram sublimados em seres de nível superior, enquanto aqueles que só existiam em mitos e lendas nasceram da reunião dessas crenças, mesmo que não existissem. Aqueles que não foram observados são aqueles que fizeram algum tipo de contrato com o mundo durante suas vidas e posteriormente se tornaram espíritos heróicos e contra-guardiões, respectivamente, após suas mortes como compensação. Disse que Hassan e Saba é aquele que existiu, Heracles e Medusa são aqueles que existiram na lenda, e Emia e Rei Arthur são aqueles que se tornaram ou se tornarão espíritos heróicos após o cumprimento de seus contratos. O fenômeno se aplica a qualquer humano, animal ou máquina que deixou para trás grandes conquistas, mas as armas que se tornam espíritos heróicos de serem adoradas como a maior arma daquela época devem abrigar uma alma para alcançar tal status. Aqueles onde uma criação humana ganha sua própria vontade ou aqueles criados a partir da congregação das fantasias da humanidade são chamados de espíritos heróicos conceituais, incluindo aqueles como Canção de Ninar e espíritos heróicos de máquina. Cada espírito heróico é uma existência única, o primeiro e único, que se destacou dos outros de seu tempo por realizar atos e possuir qualidades que nenhum outro possuía. A partir do século XXI, os espíritos heróicos mais recentes são de 100 anos antes. Ainda é possível que as pessoas façam contratos com o mundo como contra-guardiões e sejam convocadas do futuro para a era atual também. Embora as armas modernas sejam poderosas, normalmente não seria possível convocar um guerreiro do futuro carregado com armamento moderno, porque é difícil para essas pessoas serem classificadas como espíritos heróicos. Armas modernas garantem facilidade de uso com a vantagem de qualquer um pode usá-las desde que treinado, então aqueles que as usam são heróis sem rosto, que não possuem qualidades porque possuem expertise que qualquer um pode alcançar através de treinamento suficiente. Heróis carregados com armas modernas não se tornariam o espírito heróico, mas apenas a arma sendo adorada enquanto abrigar uma alma. Os espíritos heróicos também são registrados e armazenados como dados registrados da história da humanidade dentro da célula lunar, mas são idênticos aos do trono. Não se sabe se é limitado apenas a uma ocorrência dentro da célula lunar, mas os espíritos divinos armazenados nela são chamados de espíritos heróicos não humanos.
A posição do espírito heróico é refletida na força que eles mantiveram em vida e na popularidade que alcançaram após a morte. Embora suas ações e as armas que eles usaram na vida não mudem da fama, suas habilidades básicas serão afetadas pelo tempo em que são convocados. Assim como os espíritos divinos exigem adoração e reconhecimento e caem para o nível de elementais ao serem perdidos, os espíritos heróicos se fortalecem com mais pessoas os adorando para solidificar sua presença e cair para um estado em que não tem muito poder se forem esquecidos. Aqueles que são heróis poderosos por direito próprio ainda manterão suas habilidades até certo ponto, mesmo que sejam desconhecidos ou esquecidos. Heróis conhecidos por todos que também tiveram feitos extraordinários, como Heracles, podem ser considerados espíritos heróicos. Rank Yagami é considerado o mais forte. Em contraste, Tamamo no Mei, Hans Christian Andersen e Andra Maynil se consideram os heróis mais fracos. Aqueles com apenas uma história relativamente nova geralmente serão muito menos impressionantes em habilidade em comparação com heróis antigos do passado e mais frágeis em seu mistério em comparação com aqueles com conceitos mais firmes. Os critérios exatos para se tornarem espíritos heróicos são desconhecidos. Figuras históricas que dizem não ser espíritos heróicos incluem Charles Nodier. Alexandre Dumas conta que ficou surpreso ao saber que Charles não é um espírito heróico. Daut é uma figura incapaz de ser um espírito heróico, então Francis Drake é modificado para representar o papel de Daut. Michelangelo. Após derrotar seu Wright, Leonardo da Vinci menciona que está feliz por Michelangelo não ter se tornado um espírito heróico, e que ele pode descansar em paz. Oda Nobukatsu. Nobukatsu diz que não é um espírito heróico e só pode se manifestar como um servo devido à influência do deus demônio Andras. Sasaki Kojiro. Por ser uma mistura de várias histórias, não existe o espírito heróico Sasaki Kojiro. Ao ser convocado como servo, o sistema escolheu um Wright sem nome que estava mais próximo da descrição de Sasaki. Seishou Nagon. Devido à conclusão de seu trabalho singular ser o objetivo singular de sua vida, ela não se tornou um espírito heróico após sua morte. Depois de ser convocada como serva em uma convocação irregular, ela abraçou novas possibilidades e se juntou ao trono dos heróis como espírito heróico. Senji Muramasa. Sem os feitos heróicos necessários para a ascensão, ele é capaz de se manifestar apenas como um pseudo-servo. Várias figuras que não tinham fama suficiente se tornaram fantasmas. Invocação. Espíritos heróicos são normalmente invocados pelo mundo como um poder que protege os humanos, então eles não podem ser controlados por humanos sem algo como o Santo Graal ou um tipo similar de poder para convocá-los. Somente o próprio mundo pode convocar o corpo principal dos espíritos heróicos, então os humanos só podem convocar emanações dos heróis, como através do sistema servo, mesmo com algo como um Santo Graal. As almas das emanações, suas informações, retornam ao corpo principal após a morte da emanação, e o corpo principal é capaz de conhecer as ações das emanações como registros, como se estivesse lendo livros. Como seres fora do tempo, eles podem ser convocados para qualquer época, independentemente das noções de passado e futuro, mesmo se convocados para quando seus seres humanos ainda não morreram ou quando ainda não nasceram. Aqueles que não se enquadram na classificação de contra-guardiões normalmente não são convocados para o mundo por Alaya, simplesmente sendo tratados como tradições que dão poder às pessoas posteriores. Variações. Contra-guardião. Counter-guardian. Kangdia, também chamado de protetores do equilíbrio, Yokushi no Shugosha, localizado como Counter-Force Guardian, é uma ampla classificação de espíritos heróicos composta de heróis que não são adorados, utilizados como uma força contrária e racional. Outros espíritos heróicos têm uma alta divindade e agem como existências mais próximas do planeta do que a humanidade, então eles são capazes de evitar serem convocados pela Contraforça. Circunstâncias normais são aquelas em que a Contraforça capacita uma pessoa normal na vida para remover o fator que pode desencadear a destruição, eventualmente fazendo com que sejam adorados como heróis. Aqueles que se tornam heróis dessa maneira são então usados como contra-guardiões, o contador enfatizado porque agem sem autonomia própria e só aparecem em resposta a um evento. Contra-guardiões confirmados incluem Emiya Shiro, Emiya Alterar, Emiya Kiritsugu, Sakamoto Ryoma. Contra-guardiões temporários confirmados incluem Okita Souji, Alter destinado a funcionar apenas uma vez antes que seu Centigraph se autodestruísse, semelhante a uma bomba viva. Fujino Azagami, amado especificamente para ajudar a derrubar a incineração da humanidade. Contra-guardiões não confirmados incluem Tosaka, uma versão paródia de Rin Tosaka de Capsule Serva. Anti-herói. Anti-heróis, An-ei, são espíritos heróicos distorcidos, aqueles que não se enquadram na descrição de heróis puros e respeitáveis. Aqueles que não são puros não podem ser considerados diferentes de todo o mal do mundo, embora o grau de tal possa diferir entre os heróis, permitindo alguma afinidade com tais maldições.
Eles diferem dos heróis apropriados que conquistaram seus títulos, pois foram forçados ao trono dos heróis apenas por causa de seu destino. Eles podem ser chamados de Vingador, o anti-herói, o oposto de heróis que foram elogiados como heróis, independentemente de odiarem os humanos ou aqueles que os humanos odiavam. Eles são aqueles que foram injuriados pelo povo, mas salvaram as pessoas como resultado da vilania. Como aqueles que clarificam o bem com o mal, eles se tornaram salvadores adorados e amaldiçoados em igual medida. Embora as próprias existências mais, suas ações são consideradas boas ações de acordo com os outros, então eles se tornam salvadores mesmo que não estejam dispostos, como no caso de um sacrifício humano. Mesmo que sejam maus, aqueles que são sacrificados se tornam heróis uma vez que salvam todos em uma vila, não importa se o método de sacrifício deve ser comido ou enterrado. Com a desgraça sendo imposta a eles para salvar as pessoas, isso leva ao nascimento de um herói em vez de um pecador. Diferentemente de algo como a noção de uma promoção póstuma WP, seu estado de ser é determinado pelas mentes daqueles que configuram a existência do herói. Enquanto heróis apropriados são criados a partir de respeito, gratidão e sentimentos de culpa da humanidade, anti-heróis não podem nascer de tais pensamentos. Heróis que morrem como malvados acabarão sendo tratados como vítimas com o passar do tempo, então eles não permanecerão como puro mal. Seu estado de ser exige que eles sejam vítimas e agressores, criados pela humanidade, mas não parte da humanidade. Eles são uma contradição que os torna os inimigos do mundo, mas permite que eles sejam isentos de todas as forças restritivas do mundo. Apesar disso, não existem anti-heróis puros, mas apenas aqueles que chegam o mais perto possível fazendo o bem apesar de serem maus. Eles são algo que as pessoas apenas desejam que exista, algo que os humanos ideais criaram para agir como sacrifícios para negar o pecado original. Podem ser pensados em desejos que nunca se realizarão, sinônimo de paz. Embora não sejam espíritos heróicos adequados, Medeia e Medusa também não se enquadram na categoria de anti-heróis. Anti-heróis incluem Angra Mainil. Ele era uma pessoa comum sem nenhuma habilidade especial que estava determinada a ser todo o mal do mundo, em seu tempo. Ele se tornou o rei dos demônios que aprova todos os 6 bilhões de males no zoroastrismo WP, que incorpora todas as maldições deste mundo. Asterios. Henry Jekyll e Hyde. Carmila. Elizabeth Bathory. Emilia. Ele se descreve como não sendo um puro espírito heróico, permitindo que ele tenha alguma resistência a maldições como todo o mal do mundo. Hassan do Braço Amaldiçoado. Descrito como sendo um anti-herói mais próximo de todo o mal do mundo do que Emilia, ele é capaz de interagir com a lama do Santo Graal muito mais facilmente do que puros espíritos heróicos. Ibaraki Douji. Jack o Estripador. Shuten Douji. Tamamo no Mei. Vlad III. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!